noite, professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Voltando, né, gente? Depois de muito tempo parado, a gente tá voltando aí com os vídeos novos. Eu tive um probleminha de computador, tive que instalar o SSD, tive que formatar e tudo mais. Aproveitei para dar um up aqui também no nossos hardwares, tá bom? Então a gente voltou agora com força total. Vocês estão vendo que eu tô de fundo verde, né, de chroma key, olha aí. Então algumas coisas melhoraram, graças a Deus, e vamos continuando. Isso foi graças a vocês, inclusive, tá bom? Aproveitando, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, por favor, deixar o seu like, curtir, mandar esse vídeo para todo mundo, que isso me ajuda. E mais uma vez agradecer a vocês, porque essas evoluções têm sido graças a vocês também. Fechou? Então vamos lá, gente. Vamos falar de números complexos, né? Os números complexos, a gente começou a falar deles na aula passada, que foi uma aula do ITA, né? Do zero ao ITA, a primeira aula que a gente falou da unidade imaginária. Hoje a gente vai falar dos números complexos, tá bom? A gente vai falar dos números complexos e é isso. Então vamos lá. Os números complexos, gente, lembrando que essa é a aula 2 do de zero ao ITA, tá? Do zero ao ITA, perdão. Os números complexos, eles têm esse formato, né? Z é igual a mais BI. Ou seja, um número complexo, gente, ele não é um número, né? Só tipo 7, 8. Na verdade, ele pode ser, mas ele não é só isso. E ele também não tem apenas o i, né? Por exemplo, 3i, não é só isso também. Então, o número complexo, ele tem esse formato aqui. Inclusive, gente, vou pedir um pouquinho de paciência, porque esse programa também eu estou usando ele há pouco tempo, porque o que eu usava está custando R$ 100 agora, então eu mudei, tá? Ele é dessa parte. Essa parte aqui, gente, a parte que tem o A, né? A gente chama de parte real. Tudo bem? Essa é a parte real de um número complexo, que a gente vai chamar também de RE, geralmente a gente RE do número Z, que seja a parte real do número Z, do número complexo Z. E essa parte aqui, BI, a gente chama de parte imaginária. Tudo bem? Parte imaginária, que a gente costuma chamar também de IM de Z. Tudo bem? Então, um número complexo ele é composto pela parte real e pela parte imaginária. Beleza? E essa forma que a gente escreve aqui, vou escrever de rosa. Essa forma que a gente escreve o número, a gente chama de forma algébrica. Porque depois, mais para frente, algumas aulas para frente, tá, gente? A gente vai ver também a forma trigonométrica. Tudo bem? Beleza. Então, a gente tem essa forma aí de escrever os números complexos, né? Que a gente chama, inclusive, como eu já falei, de forma algébrica. A gente vai ver na aula de hoje a igualdade entre duas formas algébricas, né? E a gente vai ver também alguns exercícios sobre isso. Na aula que vem, na aula 3, a gente vai ver as operações com essas partes algébricas. Tudo bem? Com essa forma algébrica, na verdade. Tudo bem? Então vamos lá. Vou abaixar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, gente, é a tal da igualdade. Então, o que acontece, tá? A igualdade, ela funciona da seguinte forma. Vamos convocar dois números aqui, né? Seja Z igual a mais BI. E W, vou chamar de W, tá? Outro número complexo seja C mais DI. Então, gente, Z vai ser igual a W, C e somente C. C e somente C. Opa. Dois pontos. Precisa acontecer duas coisas para o Z ser igual a W.
Que coisas são essas? Precisa acontecer o A ser igual ao C. Primeira coisa que precisa acontecer é isso. Deixa eu trocar de cor, que eu estou vendo na tela, eu acho que ficou muito claro. Pera aí. Vou fazer de azul, escuro mesmo. Então tem que acontecer do A ser igual ao C e o B ser igual ao D. Tem que acontecer os dois, tá? Não pode acontecer só um deles. Tem que acontecer os dois. Então, gente, em outras palavras, a parte real tem que ser igual à parte real e a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. Professor, isso é óbvio. Nem tanto, né? O óbvio precisa ser dito. Tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso? Vou fazer um exemplo, só para vocês entenderem. Um exemplo. Por exemplo, assim, eu falo que x mais yi é igual a 4 menos 2i. Isso só vai acontecer se o x for igual a 4 e o y for igual a menos 2. Tudo bem? Se o x não for 4 e o y, perdão, não for menos 2, esses números não vão ser iguais. Beleza? Então é basicamente isso. É bem simples? É bem simples. Mas às vezes confunde algumas coisas. Tá bom? Então vamos lá para os exercícios. Nos exercícios, gente, acontece o seguinte: eu vou escrever eles aqui. Se você quiser fazer, dá um pause no vídeo e tenta fazer, tá bom? Então, exercício A. Eu quero saber aí o valor de x e y, tá? Então, exercício A. Só o valor de x e y. Então, ó, x mais 3y é igual a 7 mais 18i. Se você quiser fazer, pause e tenta fazer agora, tá? Vou resolver. Então vamos lá, gente. Resolvendo esse exercício aqui, vou baixar um pouquinho. Resolvendo esse exercício aqui, fica o seguinte: isso só vai ser possível se o x for igual a 7 e o y for igual a 18, certo? Não tem como isso e o y for igual a 18, não, olha eu errando, ó, perdão. E o 3y for igual a 18, ou seja, y é igual a 18 sobre 3, que dá 6, né? Então isso só vai ser possível se o x for 7 e se o y for 6. Senão não vai ser possível. Tudo bem? Questão B, mesma coisa, eu vou colocar ela aqui. Se você quiser fazer, você dá um pause, faz e depois você vem ver a resposta, tá? Então vai ser assim, ó, x menos 1 mais i mais 2yi é igual a 6 menos 3i. Ah, professor, é a mesma coisa, né? É, mas aqui você tem que tomar um cuidadinho, tá? Você tem que arrumar a primeira parte, tá? Como assim arrumar a primeira parte? Assim, ó. X menos 1 só é a parte real, né? E i mais 2y, é a parte imaginária. Então, coloca um parênteses só para separar. X menos 1 é a parte real, mais esse daqui você pode colocar o i em evidência, né? Então vai ficar assim, ó, 1 mais 2y vezes i. Você precisa fazer isso? Ó, gente, se você tiver já experiência em fazer números complexos e tudo mais, não precisa não. Mas eu sugiro que você faça no começo para não dar errado, tá bom? Agora sim, eu tenho a parte real aqui e a parte imaginária aqui. Então, isso só vai acontecer se o x menos 1 for igual a 6, ou seja, x igual a 7 de novo. Certo? X igual a 7. E se o 1 mais 2y é igual a menos 3, ou seja, 2y é igual a menos 4, ou seja, y é igual a menos 2. Então, esses números só vão ser iguais se isso acontecer. Vamos só conferir esse? Só rapidinho? Só para ver se vai dar certo mesmo. Vou conferir aqui de laranja, tá? Só para ver se vai dar certo mesmo, ó. Então, a parte real tem que ser x menos 1, né? Que essa é a parte real. Se o x for 7, vai dar 7 menos 1. Opa.
7 menos 1 que vai ser igual a 6. Isso é verdade, né? Verdade. Igual a 6. Certo? E a parte imaginária tem que ser 1 mais 2y. Se o y for menos 2, vai ficar 1 menos 4, que dá menos 3. E tem que dar quanto? Menos 3 mesmo. Isso é verdade também. Então tá tudo certo. Beleza? Então é isso, meus amores. Muito obrigado, tá? Essa é a aula 2. Essa aula vai ficar aí com uns 10 minutinhos, acredito eu. Essa é a aula 2. A gente vai retomar os vídeos. Eu vou fazer resolução de vestibular também. Eu tô postando ainda as resoluções que eu gravei no ano passado também, tá? Mas eu vou continuar gravando aí o de 0 ao ITA. Vou voltar a gravar videoaula também, que faz um tempo que eu não gravo. Eu gosto de gravar, então vou voltar a gravar videoaula também. Fechou? Então acredito que seja isso. Bom, gente, um grande beijo pra vocês. Muito obrigado pela companhia de sempre. E tchau.